Nessas últimas semanas foram divulgados os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou o aumento da violência no país. No levantamento constam informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança estaduais, pelo Tesouro Nacional, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da segurança. Para repercutir esse assunto, que é uma preocupação de todos os brasileiros, o Ideias e Debates de hoje recebe a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL. Seja bem-vinda, deputada. Olá, muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra poder participar dos seus programas, Melissa, sobretudo na companhia de dois grandes conhecedores da matéria. Então, muito obrigada. Recebo também, muito obrigada, deputada, o secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, que já foi também deputado nessa casa, o Coronel Álvaro Camilo. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada Janaína, boa tarde a todos que vão participar, doutor Eliseu, e é um prazer, uma satisfação falar com todos vocês, principalmente desse tema tão importante. Recebemos também o ouvidor da Polícia Militar, doutor Eliseu Soares Lopes. Seja bem-vindo, doutor Eliseu. Boa tarde, muito obrigado. Cumprimentar a Melissa Araújo, que dirige aí o programa, cumprimentar pelo trabalho à frente da TV Alesp, cumprimentar a nossa deputada Janaína Pascoal, uma parlamentar preocupada com as questões da temática da segurança pública e dos interesses da população de modo geral, cumprimentar o Coronel Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, que durante anos comandou a nossa polícia aqui no estado de São Paulo. É um prazer estar numa bancada de pessoas com vasta experiência e com serviços importantes prestados ao estado de São Paulo, ao nosso estado. Eu gostaria de começar esse debate fazendo uma pergunta para os três convidados, que é como o Anuário Brasileiro de Segurança Pública vai ajudar a criar estratégias de combate à violência. Eu gostaria de começar pelo Coronel Álvaro Camilo, que tem essa responsabilidade de traduzir esses números de alguma forma em ações. Como que pode ajudar, Coronel, esse anuário? Bom, sempre conhecer o problema, conhecer melhor, seja que problema for, é importante para a gente tomar decisão. Então, conhecer como que é de fato a violência, como que é a questão de segurança no Brasil todo é super importante. Então, vem muito bem aí, vem numa boa hora o anuário, agora passou a ser semestral, né? Eles soltaram do primeiro semestre, normalmente era uma vez por ano, então quanto mais informações mais próximas, nesse caso, semestral, e mais oportunas, melhor para o poder público tomar decisão, estabelecer as políticas públicas para combater determinado problema, como nesse caso da segurança. Então, um anuário, parabéns aí ao Fórum Brasileiro, parabéns ao Dr. Renato, todos que participam, né, o Renato Lima, que fizeram esse trabalho, e para nós vai ser muito importante. Tem várias questões, e dentre elas aqui nós vamos discutir hoje também. Então, é muito bem-vindo. Ter os dados é o primeiro passo para a gente caminhar para uma solução. Deputada Janaína, como que o anuário pode servir também de termômetro para criar políticas públicas, para criar projetos para ajudar no combate à violência? Não, o anuário é um estudo importante, né? Já até foi, vamos dizer assim, abraçado, né, como parte dessa cultura de análise de dados. É uma cultura relativamente nova no país. Eu tenho a honra, né, de ter participado intensamente do nascimento dessa cultura quando eu era assessora na Secretaria de Segurança Pública no início dos anos 2000, assessora da doutora Ana Sofia Schmidt Oliveira. E eu sempre digo, né, desenvolvi uma disciplina na USP, cuja denominação é Segurança Pública e Direitos Fundamentais, né, conciliar é possível. E um dos blocos dessa disciplina, eu dizia para os alunos, dizia porque estou afastada agora, em virtude do mandato,
que tem que tomar um pouco de cuidado com a análise de dados, né? Os dados são importantíssimos para a elaboração de políticas públicas, dentre essas políticas, a legislação, mas os dados eles podem ser lidos com vários enfoques. Então, o anuário é um levantamento importante, não tenho dúvida, como os mapas de violência são, como os relatórios das várias secretarias, né, dos vários estados, também são, mas a gente tem que também tomar cuidado com a análise que é feita. Vou dar um exemplo aqui, que provavelmente até vai ser objeto de pergunta. Nós lemos nas matérias de jornal, durante toda a pandemia, que a violência contra as mulheres aumentou durante a pandemia. Entretanto, o próprio anuário não confirma esse diagnóstico, né? O anuário não confirma, porque, salvo um equívoco meu, o anuário mostra que os feminicídios, muito embora ainda sejam altos, caíram, que as ameaças a mulheres, né, num contexto de violência doméstica, caíram. Nós lemos muito também que, como as crianças estão trancadas em casa, com os seus familiares, vão ser mais abusadas. Os números são elevados, infelizmente são, mas caíram quando comparado o mesmo período deste ano com o ano passado. Ou seja, o período da pandemia não foi um período de aumento nesses crimes, vamos dizer assim, de violência doméstica. Pensando nos mais graves, tá? Feminicídio. E aí, quando a gente lê a análise feita pela equipe do anuário, e eu faço esse comentário com todo o respeito que tenho, e eles sabem que tenho, a análise foi a seguinte: não, houve uma diminuição, mas a diminuição, na verdade, não reflete a realidade, porque esta mulher que está trancada, entre aspas, com seu agressor, não pôde buscar ajuda. É possível que o diagnóstico do pessoal do anuário seja correto? Mas é possível que não seja, porque se é verdade que essas mulheres não puderam telefonar para pedir ajuda, teoricamente as mortes haveriam de ter aumentado, porque a violência doméstica ela é progressiva, né? Isso pode conversar com qualquer especialista, ela é progressiva. Se não houve a pedido de ajuda, se não houve a intervenção, estaríamos diante de mais feminicídios. E não foi essa leitura que o pessoal do anuário fez. Então, tudo isso para explicar que os dados são importantes, eu sempre louvo essa cultura que se inaugurou há pouco tempo no nosso país. Em alguns estados ainda não há essa cultura, né? Porém, tem que tomar cuidado com a análise que se faz deles. E mais, além da questão numérica, nós temos que trabalhar com uma análise qualitativa. Vou explicar por quê. Nesse estudo que foi publicado nos últimos dias, houve uma constatação que me assustou. Os homicídios subiram. E todos os trabalhos acadêmicos que há em torno de homicídios, e para quem faz júri não é tão difícil constatar isso, mostram uma ligação entre vida noturna, entre bebida alcoólica, entre a porta do bar, né? O coronel policial pode dizer que eu não estou mentindo. E aí me chamou muita atenção você ter um aumento no número de homicídios justamente num período em que os bares estão fechados. Ou pelo menos deveriam estar, né? Porque houve um fechamento significativo, sobretudo no estado de São Paulo, no país como um todo, e houve esse aumento. Então, para a gente poder analisar de fato o que foi que aconteceu, para além da análise quantitativa, seria necessário fazer uma análise qualitativa. Até faço um convite para eventuais acadêmicos que estejam nos acompanhando, talvez eleger esse período da pandemia para fazer uma análise de boletins de ocorrência mesmo. Como foram esses homicídios? Em que contextos? Como é que bares estando fechados
danceterias estando fechadas, pancadões, né, tendo acontecido em menor quantidade. Como é que essas mortes subiram? Então, assim, são importantes os dados, as análises de dados são importantes, mas tem que ter sempre essa percepção de que existe subjetividade nas análises e que, muitas vezes, é necessário descer qualitativamente para olhar os casos, para poder ter um diagnóstico mais preciso. É isso. Doutor Eliseu, o senhor é responsável pela ouvidoria, que é um órgão que recebe essas demandas, que tem esse termômetro aí muito claro, talvez, da questão da violência, da incidência da violência. Eu queria saber também do senhor como o anuário também traz para o senhor uma visão do que está acontecendo aí com relação à violência do Estado como um todo. Em primeiro lugar, eu queria concordar com a observação tanto do coronel Camilo, do deputado Genaro Pascoal, que é significativo para efeito de política pública do Estado trabalhar com indicadores. É um fenômeno, de fato, o deputado tem razão, é um fenômeno novo, trazido à baila na administração pública, né? E isso, primeiro, que é importante, até para abrir perspectivas no sentido do seguinte, a aplicação da política pública ela tem que sempre estar voltada à realidade circunstancial, né? E, às vezes, você desenvolve uma política pública que ela é muito importante para um momento, né? Ela tem um aspecto conjuntural e pode que, em outro momento, pode não ser verdadeiro. Então, portanto, trabalhar com indicadores, tal, acho que me parece uma questão, eu acho que aí todos nós estamos de acordo. Isso é importante. No que diz respeito ao problema da violência aqui no Brasil, eu acho que, de fato, a sensação que nós temos é que houve um certo aumento da violência no Brasil, em particular no estado de São Paulo. Eu estou de acordo com a deputada que é preciso fazer uma análise significativa, levar em conta pormenores, quais circunstâncias que elas ocorreram, né? Estudar mais esse fenômeno para que nós não sejamos, para que a gente tenha mais condições de fazer certas afirmativas. O fato é o seguinte, que o anuário ele também tem um método, uma metodologia que já vem sendo trabalhada há alguns anos. Talvez é preciso revisitar um pouco essa metodologia. Ele também faz muita comparação com os trabalhos que eles fizeram anteriormente, né? Não dá para nós analisarmos esses indicadores à luz do ano de 2020, pura e simplesmente. É preciso pensar um pouco em quais referências que surgiram e tal. Mas, para isso aqui, para, digamos assim, pontapé inicial, nós precisamos, de qualquer forma, a sociedade brasileira, isso eu acho que todos nós estamos de acordo, é que a sociedade brasileira, os índices de violência, eles são altíssimos, sob qualquer aspecto. Nós tivemos intervenções militares importantes, né? Conflitos militares, Oriente Médio, poderia citar conflito do Golfo Pérsico, aqui, guerra do Iraque, Kuwait, enfim, outras intervenções, intervenções de grupos extremistas, talibãs, e agora esse grupo, outro aqui, enfim, e chama atenção, evidentemente, o número de pessoas que morrem em decorrência dessa violência no Estado do Brasil. No Brasil. Tem múltiplas naturezas e nós precisamos, acho que o objetivo de todo mundo, de todos aqui, é construir políticas públicas para pensar como mitigar esses efeitos e, sobretudo, numa perspectiva futura, criar um mundo, né, um ambiente mais de paz para isso
sem perder, ao meu ver, a perspectiva de que nós precisamos tratar de um problema crucial, que ele não é o definidor principal, mas, sem dúvida nenhuma, faz parte de qualquer análise, na minha opinião, com sinceridade intelectual, que é o problema da desigualdade socioeconômica do nosso país. Esse fosso de desigualdade, essa situação tão díspare, deputada Janaína Pascoal, que foi recordista de voto, que teve votação de todas as pessoas de diversos setores, eleitoras de diversas matizes sociais, evidentemente, o Coronel Camilo também, que experiência como comandante da Polícia Militar, mas também como parlamentar e agora no Executivo, conhece a nossa cidade, são testemunhas, evidentemente, dessa desigualdade. E olha que eu não estou falando nos rincões do país, eu estou falando na cidade de São Paulo. Quando nós analisamos essa situação de desigualdade, de um ambiente hostil, de um ambiente que favorece o estado de violência, nós precisamos pensar um pouco que modelo de país que nós precisamos construir, e nós precisamos atacar esse sintoma. Me parece que é um sintoma que a impressão que eu tenho existe uma certa unanimidade em constatar. Ele não é o único, é verdade, não é o único. Ou seja, a pobreza extrema tal não é o único, mas ela, sem dúvida nenhuma, qualquer visão intelectual que seja, qualquer pesquisa que seja honesta do ponto de vista intelectual, vai colocar, evidentemente, como um dos elementos o problema desse fosso social, sobretudo essas diferenças, e eu estou dizendo na cidade de São Paulo. Sim, com certeza. Coronel Camilo, o senhor já viveu a experiência de segurança pública sob vários aspectos, atuando nos batalhões, comandando a tropa, aqui na Assembleia Legislativa como parlamentar e agora de maneira administrativa. Com todo esse conhecimento que o senhor tem, onde o senhor avalia que estão os maiores problemas, tanto para o agente de segurança pública, para aqueles que vão a campo tentando coibir a violência, tanto para a elaboração de estratégias aí para que dê suporte para essas pessoas. Qual que é o maior problema? Onde estão as maiores dificuldades? Tá, o senhor está sem áudio. Me desculpem, esqueci de desligar, porque estava barulho aqui, eu desliguei, esqueci de ligar, mas vamos lá. Saindo um pouquinho, então, do campo da pesquisa agora do anuário, mas continuando falando de dados, até pegando um gancho do que falou a nossa deputada Janaína, eu queria dar uma notícia para todos que estão assistindo. O Estado de São Paulo continua sendo, né, o carro-chefe de combate à criminalidade no Brasil. Nós temos aí a menor taxa de homicídio, que foi, inclusive, o que citou a deputada Janaína. Aliás, é o único indicador que está oscilando na pandemia. Todos os outros indicadores de criminalidade, furto de veículos, furto outros, roubo outros, latrocínio, até o feminicídio, que ainda é alto, mas está diminuindo também. Ou seja, todos os indicadores estão caindo no estado de São Paulo e nós temos a menor taxa de homicídios do Brasil e uma das melhores do mundo, melhores do que muitos locais americanos, inclusive. Então, o trabalho vem sendo feito. É lógico, nós não temos... temos a plena noção de que precisamos trabalhar mais, de que os dados são importantes. Primeiro, então, dar uma noção para todos que gradativamente, nos últimos 20 anos, a segurança pública vem melhorando em São Paulo e todos esses dados, inclusive, são tão importantes e é uma transparência muito forte do Estado de São Paulo, são publicados todos os meses no site de segurança pública e está lá, o histórico está todo lá para quem quiser acompanhar em relação a tudo que acontece no Estado de São Paulo. Agora, os dados são super importantes, cada ligação 90, cada registro de ocorrência, cada denúncia no Disque Denúncia, cada informação dos conselhos comunitários de segurança vem para a polícia. E aí, Melissa, é justamente aí a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é a participação de todos na segurança pública. A própria Constituição fala que é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos.
Então, cada um fazer a sua parte, não deixar para o outro e não deixar para o Estado, né? Cada um fazer a sua parte. Dentro dessa linha, a participação do cidadão talvez seja um dos nossos grandes desafios, né? De o cidadão mudar a imagem da polícia também, para que ela cada vez mais se torne mais próxima, mais comunitária, e essa relação, né, polícia-cidadão, traga a melhor informação. Não adianta a polícia ter aí sistemas inteligentes, boas viaturas, bom armamento, porque, na realidade, o que traz segurança é o crime que não acontece, a prevenção. Para a gente agir e pegar lá o marginal, aqueles que querem cometer crimes, que vão cometer delitos, antes dos delitos acontecerem, só com a informação. Quem tem a melhor informação é quem mora naquela rua. É ele que sabe dizer o que acontece, quem que é ali que é caminho torto, quem que está causando algum tipo de problema. E essa informação tem que chegar para a polícia. Por isso a importância do registro do boletim de ocorrência. Aliás, faço aqui uma sugestão a todos: qualquer problema que tenha, por menor que seja, não deixem de comunicar. E tem agora a delegacia eletrônica, está atendendo, né? A nossa Polícia Civil atende agora quase todos os delitos. Poucos são os delitos que precisam estarmos presentes, né? Nós precisamos ir para o distrito, que é o caso que envolve prisões, que envolve corpo de delito, mas a maioria dos crimes podem ser feitos pela delegacia eletrônica. E a polícia está trabalhando nessa linha. Então, só para finalizar essa minha fala, o maior desafio é o envolvimento de toda a sociedade num grande movimento pela própria segurança. Por favor, não estou transferindo nenhuma responsabilidade, pelo contrário, estou conclamando todos a cobrar mais ainda do Estado, mais ainda do município e da União, para que a gente possa, lógico, cada vez melhorar, mas também o que nós precisamos é a matéria-prima. A matéria-prima é a informação. Quem tem a informação é o cidadão, é aquele que mora na rua. Então, a importância aí de vários programas, conselhos de segurança, para esse tipo para essa informação chegar. E só também para complementar, na pandemia nós tivemos aí alguns crimes que estão caindo pela pandemia, mas temos outros também que a população deve ficar muito atentas, que passaram a acontecer com mais frequência. Então, nós tivemos um pouco de aumento, né, no caso da violência doméstica, até pela dificuldade, às vezes por estar junto do agressor, e principalmente os crimes cibernéticos, aqueles crimes que se utilizam, né, do WhatsApp, das redes sociais, dos e-mails falsos, né? Uma quantidade enorme de crimes aumentaram nessa época de pandemia. Então, alerta para você, não clique em link que você não conheça, não abra site de banco através de um link, tome muito cuidado na utilização da internet e do WhatsApp também, que os golpes nessa linha aumentaram. Grande desafio, participação de todos com responsabilidade. Doutor Eliseu, eu queria saber se os dados da violência, esses dados de violência, impactam nas notificações para a ouvidoria. E acrescentando aí um gancho que o Coronel Camilo deu na resposta dele, se a ouvidoria também tem esse papel de mudar a imagem da polícia. As pessoas têm uma dificuldade de entender qual é o papel da ouvidoria, e aí acho que é uma oportunidade também de esclarecer sobre o papel da ouvidoria. Eu acho que, primeiro, a pergunta objetiva, né, se esses dados impactaram os números aqui da ouvidoria. É preciso analisar com maior substância. Eu costumo dizer o seguinte, que em perguntas complexas e estudos complexos, é preciso ter responsabilidade de, ao debater, analisar com maior vagar, sem paixões de toda sorte. Sem paixões ideológicas, né, partidárias, coisa parecida. Porque, em última instância, o que nós queremos, e que eu ia respondendo a sua pergunta, volto na pergunta objetiva, mas levando a pergunta segunda, o que nós queremos é melhorar a qualidade do serviço de segurança pública no Estado de São Paulo. E a ouvidoria tem esse papel de fazer isso, respondendo a sua pergunta de forma objetiva. De que forma? Analisando os dados, os números, estudando, por exemplo, os dados, os indicadores, por exemplo, do Fórum, que é uma referência importante de debate
sobre a temática de segurança pública. Eles são atores importantes, né? Respeitados, né? Existem outras entidades também importantes, a própria universidade, enfim. Nós temos procurado ter uma relação dialógica com esses setores. Então, essa é a primeira questão. Está na lei que nós temos que propor ao Estado propostas e políticas públicas que vá de encontro a melhorar o nosso sistema de segurança pública de São Paulo. Notadamente, o papel da polícia militar, da polícia civil e da polícia científica. Isso é um pouco a missão da ouvidoria. Esse é um dos elementos, uma da missão. O outro, evidentemente, é ser um canal de interrupção da população com o sistema de segurança pública, notadamente a Secretaria de Segurança Pública, o governo que está, né? Porque, independente do governo, é importante que a ouvidoria tenha essa relação institucional, e é preciso zelar por isso, né? Por essa relação institucional. Então, esse é um ponto importante. Então, é dever, claro, porque a população, quando procura a ouvidoria, ele quer que melhore a situação. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta inicial. Quando nós somos procurados, demandados, olha, nós tivemos no primeiro quadrimestre, semestre, em torno de 564 pedidos de policiamento. Isso não necessariamente uma demanda negativa. Não, as pessoas querem a intervenção da polícia ali, por algum motivo. Tá? Nós tivemos em torno de 500 reclamações de atendimento. Né? São ajustes que precisa fazer. Né? Então, necessariamente, não é uma visão, digamos assim, negativa, mas a população, olha, é preciso melhorar aqui e tal. Isso é uma forma de contribuir, objetivamente. E tivemos em torno de 429 denúncias, né, de mortes em função de intervenção policial, que precisa, evidentemente, trouxe um número cheio, precisa aí analisar as circunstâncias tal, delas, assim, quais foram as circunstâncias que envolveu isso. Esse é o fato concreto, esses são os números que nos chegam aqui. Eu acho que nós criamos, contraditoriamente, esse momento de pandemia, criou uma situação no Brasil e no mundo, uma situação que nós nunca vivenciamos. Né? Nunca vivenciamos. Uma situação onde as pessoas foram obrigadas a ficarem confinadas, isolamento social. Nós tivemos uma situação assim, viver uma experiência onde o círculo familiar, o ambiente familiar, né, impactado por essa situação. Medo da morte. Né? Medo da morte. Eu estou. Um cidadão que não está, você não está? Né? De pegar, digamos assim, uma doença como essa e de repente morrer. Né? Então, isso por si só já cria uma situação anômala na nossa existência. E vai de encontro, inclusive, com uma das primeiras questões que permeou a humanidade, o convívio social. Né? Nós fomos obrigados a sair de uma situação que é uma característica da natureza humana, que é o convívio social. Né? Olha só, essa contradição que é uma contradição intrínseca ao ser humano, não vai criar um ambiente de estresse evidente. Então, os números que tem sobre o aumento da violência tem que ter, evidentemente, que tem que permear essa análise, e todas as pessoas estão sujeitas a isso. Né? Atividade policial, atividade de risco, que é uma atividade que por si só gera um estresse, ainda que os policiais têm uma formação, são capacitados tecnicamente para isso, mas nós estamos tratando de um ambiente, de um momento ímpar tal. O fundamental é pensarmos o seguinte: para além de coibir abusos, para além de coibir violações de direitos, né? Isso nós não podemos compactuar com isso de forma alguma. É preciso, então, apontar caminhos para essa relação, para melhorar essa relação. Eu acredito
que uma das melhores instrumentos que nós temos é apostar no ser humano, apostar nas pessoas. E aí eu dialogo com o Coronel Camilo, quando ele falou que a responsabilidade pela segurança pública é uma responsabilidade evidente. Ele tem razão, eu concordo com ele com a responsabilidade pela sociedade. E para isso é preciso ter um instrumento, um elemento importante, deputada Janaína Pascoal, que é a questão da confiança. Nós precisamos criar uma situação no nosso país, nós precisamos ressignificar um pouco o conceito de cidadão e pensar que a população, sobretudo as populações de comunidades mais vulneráveis, elas não são inimigas da polícia, não pode ser vista assim. Infelizmente, alguns policiais ou algumas pessoas, infelizmente, a compreendem assim. E, ao mesmo tempo, esta população não pode, ao mesmo tempo, essa população também não pode ver a polícia como inimiga. Tá? Com certeza. Então, eu acho que essa polícia comunitária, essa polícia de aproximação, porque quando você conhece as pessoas, inclusive para exercer melhor o sistema de controle social da segurança, do serviço de segurança pública, quando você conhece as pessoas, você tem capacidade, primeiro de errar menos. Segundo, ao meu ver, ter mais eficiência no desenvolvimento da atividade, porque na medida que as pessoas se conhecem, dá para separar, inclusive, evidentemente, o joio do trigo. Separar pessoas, por exemplo, que, infelizmente, alguns, infelizmente, acabam indo para uma vocação para atividade criminosa, que não deve ser a perspectiva da juventude, que não pode ser essa perspectiva, né? E, portanto, a presença do Estado é fundamental, né? Ao mesmo tempo, o Estado consegue ser mais eficiente e a população também confiar mais. Ao confiar mais, nós vamos ter mais eficiência. Por último, dizer o seguinte, essa distinção entre cidadãos que são fardados, cidadãos não fardados, eu acho que nós precisamos pensar, e aqui na ouvidoria eu tenho tratado um pouco isso, em tirar, digamos assim, essa visão maniqueísta de que existe, a rigor, esse enfrentamento com a população, ou essa visão distorcida de ambos os lados. Eu gostaria de cumprir as minhas tarefas aqui nesses 2 anos, enquanto ouvidor, sério, na minha atividade, mas eu queria, pelo menos, tentar dar uma contribuição que é possível nós construirmos nas comunidades, construirmos aqui no nosso Estado uma relação mútua de mais confiança, uma relação mútua de mais, como poderia dizer, amistosa nesse sentido. Ou melhor, respeito à vida do policial, do trabalhador, respeito à vida do ser humano, do trabalhador ali, das periferias, digamos assim, das regiões mais vulneráveis do nosso Estado, do nosso cidade. Desculpa, acho que eu falei muito, pode me reprimir aí, viu? Deputada Janaína, o trabalho do deputado também é o de intermediar esses lados, essas questões, né? De um lado, ouvir as demandas da população, do outro, saber as condições que os agentes de segurança pública têm para trabalhar, para atuar ali na segurança pública, brigar por mais recursos para que isso possa acontecer, observar as ações, se elas estão sendo efetivas, elogiar, obviamente, o que funciona e observar o que não funciona. Quando a senhora observa os índices de violência, um certo descontrole de alguns índices de violência, gera algum desapontamento com relação a esse trabalho que é árduo, que os deputados fazem em prol do benefício de todos, da segurança de todos? Gera esse desapontamento ou de alguma forma faz parte do jogo tudo isso? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? Então, assim, no lugar de ficar desapontada, eu fico tentada a trabalhar mais e melhor. Então, por exemplo, por força de um projeto que nós discutimos aqui na casa,
que foi o polêmico Projeto 529, que veio com o intuito de extinguir o IMESC, que foi um dos órgãos que eu abracei desde o primeiro momento. Eu não só visitei o IMESC, mas visitei também a sede da Polícia Técnico-Científica. E foi muito interessante, porque sempre fui uma defensora do trabalho da Polícia Científica, mas fazia tempo que eu não tinha a oportunidade, né, de olhar as instalações, de conhecer os laboratórios, em especial um trabalho que eu defendo desde sempre na academia, que é o trabalho de identificação genética, né, de pessoas condenadas, sobretudo por crimes graves, e também de materiais encontrados na cena de crime. Então, eu penso que o Brasil ele pode evoluir muito ainda nessa seara, né? Nós ainda investimos pouco e ainda temos pouco desenvolvida a cultura de aplicar a ciência no auxílio da solução de crimes. Então, é muito importante insistir no treinamento dos policiais, tanto civis, mas especialmente militares, da preservação do local do fato, o acionar o perito para ir ao local do fato, recolher as evidências, né, que ficam naquele local, o treinamento para coletar, vamos dizer assim, restos, né, de DNA, seja numa arma que tenha ficado, num projétil, numa veste da vítima ou do autor. Por incrível que pareça, no dia que eu visitei o local que é o laboratório, né, para extração de DNA, eu constatei, junto com as técnicas, muitas mulheres trabalhando lá na Polícia Técnico-Científica, e muitos agressores sexuais deixam roupas no local do crime. Né? No dia, tinha até botas que foram coletadas pelos peritos para poder fazer análise genética. E esse trabalho é importante, porque além de ajudar na identificação do autor do crime, ajuda na solução de outros crimes, porque muitas vezes você já tem criminosos identificados geneticamente e você, ao fazer análise daquele material coletado na cena do crime, você não só pode solucionar aquele crime, como ajudar a solucionar outros. Então, depois dessa visita, eu participei de uma reunião com o governador, e todo mês ele participa de uma reunião com os deputados. E eu tenho uma visão diferente da dos meus colegas, né? E com isso eu não estou dizendo que seja melhor, só é diferente. Os meus colegas pensam muito assim: se eles são da base, eles participam das reuniões, porque eles são da base. Se eles são da oposição, eles não participam, porque eles são da oposição. Eu me considero uma independente, mas eu acho que toda oportunidade institucional ela tem que ser aproveitada. Então, eu participei dessa reunião com o governador, expliquei para ele essa minha visita e pedi mesmo a ele um olhar diferenciado para a Polícia Técnico-Científica, não por ser melhor do que as outras polícias, não é isso, é porque nós ainda carecemos desse olhar, e em especial para esse banco genético, né, esse banco de perfis genéticos. A coleta feita em São Paulo, ela ajuda não só São Paulo, mas ela também alimenta o Banco Nacional de Perfis Genéticos. E eu pude explanar para o governador que, inclusive, esse era um projeto do juiz Sérgio Moro, né, na condição de ministro da Justiça. Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no lugar da gente se decepcionar, né, e deixar derrubar, nós temos que buscar caminhos, né, e utilizar ao máximo, né, desse papel de parlamentar, que vai muito além do papel de legislador. Né? Porque eu poderia te dar uma resposta assim: pô, Melissa, mas o papel de legislador penal não é do deputado estadual. Esse papel é federal, entendeu? Mas nós podemos ajudar muito a segurança pública para além, vamos dizer assim, desse papel de legislador e mesmo do papel de fiscal, porque aqui você ajuda efetivamente a formular políticas que são de iniciativa do Poder Executivo. Mas por que não sugerir?
né? Por que querer sempre ser o dono da ideia? O que importa é que a ideia, vamos dizer assim, cresça, que ela se desprenda do autor para que ela se torne mais efetiva, entendeu? Então, por exemplo, na condição de parlamentar, com a formação, com a experiência da advocacia, da qual estou afastado agora, e com a formação acadêmica, e também estou afastado da academia, eu tenho condições de levantar questões que eu sinto falta, por exemplo, nos meios de comunicação. E aí eu reputo isso a uma questão muito ideológica, né? Porque os meios de comunicação, eles são, vamos dizer assim, controlados, eles são permeados por uma visão. Eu vou utilizar a palavra esquerdista porque eu não encontro uma melhor, mas de uma visão muito esquerdista da realidade, né? Muito esquerdista. Então, por exemplo, eu fico pensando, e para isso eu não posso afirmar, tá? É uma hipótese que uma análise qualitativa poderia talvez nos auxiliar. O número de homicídios aumenta num período de bares fechados, de baladas fechadas, né? E o número de homicídios aumenta justamente quando nós temos uma libertação em massa de presos. Será que não pode ter algo a ver? Os formadores de opinião não se permitem sequer fazer essa pergunta, porque eles vão entender que, ao fazer essa pergunta, estão estigmatizando a população carcerária, estão pré-julgando, né? E, assim, eu entendo que quem quer resolver um problema precisa, pelo menos, se permitir fazer uma pergunta. Uhum. Nós tivemos aí libertações, aí nem vou falar dessas libertações em massa, coletivas, né, por força da pandemia, por força da faixa etária, mas nós tivemos libertações momentosas por parte da própria Corte Suprema da Nação. Qual é o impacto disso nos índices? Os formadores de opinião, né, os pesquisadores da seara de segurança pública, pelo menos aqueles que são mais ouvidos pela imprensa, eles não se permitem fazer essas perguntas. Porque é uma formação à esquerda que trabalha muito com a linha, né, da liberdade sempre, da questão social, econômica, que é importante. Também sou uma defensora das liberdades, sou uma defensora das políticas sociais, né, de você preservar as camadas mais vulneráveis. Acho que muito do meu trabalho aqui tem provado isso. Muita gente se surpreende. Nossa, você é uma mulher de direita e você está lutando por essa pauta. Não confunda, né, essa questão ideológica com você ser contra ou a favor de pautas sociais. Agora, a gente tem que ver a realidade. Libertações em massa, no mesmo período teve aumento de homicídio. Posso afirmar que essas situações estão conectadas? Não posso. Mas também não posso afirmar que não estejam. Daí a necessidade de uma análise qualitativa desses dados. Com um desprendimento ideológico, sabe? Com um distanciamento ideológico. Para que as conclusões sejam mais realísticas e mais úteis para o desenvolvimento de políticas públicas. Uhum. Porque os formadores de opinião hoje não se permitem fazer essas perguntas. Hoje, na tribuna, o deputado Telhada apresentou uma situação, e eu estou só fazendo esse relato, não é para criticar quem quer que seja, nem para estigmatizar quem quer que seja. E nem para dizer que a pessoa necessariamente seria culpada. Mas houve uma apreensão de mais de 150 quilos de maconha. E 3 pessoas foram presas. Necessariamente essas 3 pessoas eram culpadas, porque a gente sabe que às vezes está todo mundo num veículo, mas nem todo mundo sabe o que tem no bagageiro. Né? Então, não estou dizendo que todas aquelas pessoas fossem culpadas. Mas o magistrado libertou as 3 pessoas por entender que não havia motivo para os policiais abordarem aquelas pessoas. Aí eu fico pensando, por que os estudiosos de segurança pública nunca param para refletir sobre esse tipo de decisão? Até que ponto esse tipo de decisão não funciona como um estímulo para quem pratica crimes? E mais, e talvez pior,
um desestímulo para quem combate o crime, e vou além, que aí tem a ver com o trabalho da ouvidoria, um estímulo para solucionar o crime de maneira paralela à própria legislação. Uhum. Porque se o policial faz tudo certo, aborda, prende, apreende, leva para a autoridade superior, e a autoridade superior solta sem nenhum, com todo respeito, fundamento, existem aí 3 sinais para o criminoso seguir no crime, para o policial não fazer o trabalho dele, e para aquele policial que não se conforma cometer crime. Então, assim, esses fatos têm que ser analisados pelos formadores de opinião, de maneira um pouco mais distanciada, um pouco menos ideológica. Uhum. Tem a ver com a primeira conversa que eu tive com o ouvidor. Fui visitar o ouvidor, ficamos 2 horas conversando, não é verdade, doutor Eliseu? Sobre isso. O que todo mundo quer? Todo mundo quer uma sociedade mais justa em todos os sentidos, mais segura em todos os sentidos. Só uma análise um pouco menos ideológica é que pode, em alguma medida, nos dar essa chance. Olha, a gente, infelizmente, está chegando no final do nosso programa, que passou tão rápido, tem tanta coisa ainda para a gente falar sobre esse assunto, e eu queria pedir que cada um de vocês fizessem as considerações finais bem rapidamente, porque a gente já estourou o tempo, porque eu acho que é importante a gente fazer uma análise rápida. Eu sei que é um assunto muito complexo para a gente trazer uma análise assim em poucos instantes, mas eu acho que quem está do outro lado aguarda essa análise de cada um de vocês que tem papéis importantes na sociedade. Coronel Camilo, por favor. Então, vamos lá. Eu diria para todos vocês que nos acompanham que é importante cada um fazer a sua parte. Sempre há o que fazer, principalmente em termos de segurança pública. Nós fazemos parte aí dessa sociedade, vítimas em potenciais, todos nós. Então, tomar um pouquinho de cuidado nos momentos mais vulneráveis, quando está chegando em casa, quando está saindo de casa, entrou no carro, entra, liga e sai, não fica mexendo no Waze lá. Então, ou seja, cada um fazer a sua parte. E dentro dessa linha, procurar no seu bairro a polícia, conhecer o seu policial, conhecer a sua delegacia, conhecer quem são aqueles que trabalham no Conselho de Segurança da sua comunidade, implantar na sua rua o programa Vizinhança Solidária. São todas atitudes que todos nós podemos fazer e que melhora a segurança pública e nos traz qualidade de vida. A minha mensagem é essa, cada um fazendo a sua parte, cobrando do poder público, mas cada um também dando o seu quinhão. Doutor Eliseu, a sua consideração final, por favor. Tem o som. O som, doutor Eliseu. Desculpe-me. Me ouvem agora, não? Sim. Sim. Mas agradecer pela oportunidade de poder participar desse debate. Como disse, é um debate complexo, muito importante. Eu concordo que, às vezes, as questões, as paixões ideológicas, políticas, que são saudáveis, são salutáveis no Estado Democrático de Direito, né, uma conquista civilizacional, as pessoas ter posições, mas elas, evidentemente, só não podem, digamos assim, ignorar a realidade, né, ignorar dados, né, que podem ajudar, contribuir para melhorar uma política pública importante, tal como é as políticas de sistema de segurança em qualquer estado. Tal, né? Então, esse é um ponto. Esse problema da pandemia é preciso analisar talvez com mais vagar. Nós estamos ainda no meio, digamos assim, nós estamos no meio de uma guerra, uma batalha. Que batalha é essa? A batalha pela vida, né? Que é a primeira, que é a coisa mais importante para nós, a vida, né? A vida e a liberdade. A deputada Janaína Pascoal, que é uma brilhante constitucionalista, sabe que são 2 elementos fundantes, digamos assim, do chamado Estado civilizacional e uma das conquistas do Estado democrático de direito. A vida e a liberdade.
são paradigmas importantes. Um não sobrevive sem o outro. Procurar os limites do Estado para estabelecer a liberdade, né, até onde ele pode ir, o seu alcance, e é isso que se trata esse debate, que apaixona a nós todos, e igual na outra ponta, um debate que aí diz respeito à nossa existência humana, que é a proteção da vida. Né? Esses dois paradigmas importantes para o mundo moderno são sempre apaixonantes para debater. Né? E eles estão intrinsecamente ligados à política de segurança pública, esse temas. E termino dizendo o seguinte: o ideal é que o Estado, costumo dizer, quando o Estado falha em premissas do ponto de vista de construção política, que dê amparo, que leve em conta essa realidade tão distinta das pessoas, em que a polícia tem que chegar, a força de segurança tem que chegar, porque o Estado já falhou em grande parte da sua missão. Né? Já falhou na educação, falhou no ambiente da moradia das pessoas, num ambiente saudável, enfim. E eu acho que essa contribuição, para além da contribuição individual, que eu concordo com o Coronel Camilo, a deputada Janaína, para além da contribuição do papel que as famílias têm, que as pessoas têm que ter, mas eu penso que o Estado tem esse papel importante para afastar, digamos assim, pelo menos alguns problemas que podem ocasionar um ambiente de violência. Enfim. Então, isso que eu queria falar nesse momento, dizer que a ouvidoria é aqui um espaço para que as pessoas possam trazer os seus elogios, as suas contribuições, porque tem bastante, a polícia. É um espaço também para a polícia, tem muitas denúncias policiais, e nós acolhemos todos, tem da população, e nós procuramos fazer de forma a não criar uma dicotomia entre o papel social da ouvidoria e o importante papel das forças policiais, sobretudo do policial, aqueles que batalham, acordam de manhã para proteger a vida das pessoas. É isso. Parabéns aí a deputada, o secretário Camilo, pelas suas contribuições. Deputada Janaína, suas considerações finais, por favor. Agradeço, Coronel Camilo, doutor Eliseu, Melissa, por esse diálogo. Lembrando, né, que nós temos que quebrar aí algumas amarras que nos foram impostas, de pensar que a pessoa pobre, né, ela vai cometer crimes. Não, a esmagadora maioria da nossa população é pobre e é trabalhadora. E digo mais, é a maior parcela, né, das vítimas de crimes. É a mulher que sai à noite ainda para ir até o ponto do ônibus, que é interceptada no meio do caminho, levada para o terreno baldio e é estuprada. É o homem, né, que tem que também sair cedo para pegar o ônibus, que é furtado, que é roubado, é furtado dentro do ônibus. Então, assim, esse estigma, né, de que toda criminalidade tem a ver com questão social, ele não é real. Ele não é real, porque é muito comum os formadores de opinião fazerem uma oposição. Né? Quando você pensa em segurança pública, você luta por segurança pública, é uma pauta elitista, né? Contra a população carente. Não. Nosso povo é trabalhador. E a maior parte das vítimas dos crimes está na periferia, é esse povo trabalhador. Né? Lembro de um cidadão que eu atendi, que fez das tripas coração para comprar uma motocicleta para fazer entregas, estava pagando a segunda parcela, a motocicleta foi roubada, 2 homens com mão armada, ele não tinha dinheiro para pagar as parcelas, ele não teve dinheiro para fazer seguro, ele ficou com a dívida. É esse que a gente tem que defender, é esse que a gente tem que olhar, obviamente, sem jamais justificar nenhum tipo de abuso policial, nenhum tipo de crime por parte de agente do Estado, mas parar um pouco, né, com esse mantra de que a pauta é elitista,
que a questão é social, que o problema é só pobreza. Uma parte, sim, mas as grandes vítimas, os grandes, vamos dizer assim, aquelas pessoas que vão receber melhor, né, quando a gente conseguir construir mais segurança, é a população carente, que não pode contratar segurança, que não pode ter carro blindado, que não pode sequer ter carro, porque essa é vitimada e tem que ficar quieta muitas vezes, né? Então, assim, vamos trabalhar a segurança pública, primeiramente, quebrando um pouco desses chavões, né, que invadiram as universidades, invadiram a imprensa, de certa maneira nos invadiram também, porque até a gente tem dificuldade, né, de falar o óbvio, que todos nós temos direito à segurança pública, principalmente quem está na periferia. Muito obrigada. Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada, realmente, foi um programa muito bacana, com um tema muito importante para a gente debater, então eu agradeço o privilégio de poder conduzir esse debate. Esse foi mais um Ideias e Debates, a gente conversou aqui com o Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da PM, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o doutor Eliseu Soares Lopes, ouvidor da polícia também, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.